Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Fute Hub Podcast e mais uma participação muito especial e cheia de títulos. Esses nossos convidados aí, o que não falta é título, né, Fernando? Sem dúvida. Boa tarde, boa noite, bom dia para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, telespectadores. Eu me dirijo a todos porque eu não me situo bem nesse ambiente ainda, então tem que falar sobre todos os possíveis ouvintes nossos aqui. Hoje eu tenho muito prazer em conversar com Lenice Zardi Carvalho, que trabalhou comigo 10 anos, praticamente 10 anos, depois eu saí, ela continuou, como nutricionista do Esporte Clube Internacional. Mas antes disso, Lenice, tu teve uma trajetória no esporte, no nosso adversário aqui do Sul, numa época áurea, numa época vencedora do Grêmio. Felizmente depois tu foi para o Internacional e nos levou também essa aura vencedora. Então, muito prazer em estar contigo. Vamos conversar sobre a tua atuação no esporte, no ambiente masculino, num ambiente que é certamente muito difícil, mas eu sou testemunha de como tu te movia adequadamente nesse ambiente, né? E como tu era admirada pelos profissionais, pelos atletas principalmente, naquele período que a gente conviveu. Obrigado por estar conosco. Um baita prazer estar aqui, né? Não só por ti, mas tu sabe porque a gente sempre teve uma relação muito boa no nosso ambiente de trabalho. Mas eu acho que tudo isso que tu falou, Fernando, assim, na minha cabeça passa um filme, porque não foi só uma trajetória minha, eu acho que foi uma trajetória da nutrição esportiva, né? Quando eu comecei, eu me formei em 1989, e logo depois eu tive o convite para trabalhar no Grêmio, comecei lá em 1991, onde a nutrição esportiva não tinha nenhum reconhecimento, né? Era mais assim para ajudar a organizar os cardápios, e mesmo assim a gente conseguiu fazer um trabalhar com a conscientização de atletas, com a conscientização da direção, a questão toda de liberação de verba, né, para poder dar assim, mais suporte nutricional para os atletas. E tem uma coisa que para mim é muito marcante, que naquela época era algo assim, realmente muito... Eu estava engatinhando a nutrição esportiva. Quando eu comecei a trazer ideias naquela época de trabalhar com suplementos, trabalhar com alguns produtos que hoje são tão bem documentados, né? Naquela época era assim, nossa, será que isso tudo não é uma frescura, né? E tal. Enfim, depois eu acabei saindo ali em 1997, eu tive um período que eu posso dizer que foi muito bom de trabalho no Grêmio, né? Infelizmente, naquela época, a nutrição esportiva não tinha tanto espaço. Mesmo assim, eu não posso me queixar. Quando eu fui convidada para trabalhar no Inter, aí em 2001, a gente já tinha um pouco mais de espaço. E ali parece que as portas se abriram para colocar ainda mais em prática aquilo que eu já acreditava no meu trabalho anterior. Então, assim, realmente eu acho que uma coisa acabou levando a outra. E, bom, e aí eu tive 18 anos no meio do futebol, né? Eu acho que isso diz muita coisa. E a Lenice é uma referência na área, né? Para quem não conhece, e nossa parceira lá de longa data. E eu lembro que a gente fez um dos primeiros eventos do Fute Hub, a gente convidou uma profissional, a Denise, para falar sobre o estudo da Gatorade. Sobre hidratação, né? Eu lembro. Uhum. E a Lenice foi a nossa convidada e ela assim, nossa, a Lenice está aqui. E muitas outras nutricionistas foram, porque a Lenice ia participar como ouvinte. Então, assim, para ter uma noção aí, para quem não é da área, o quão importante a Lenice é para a nutrição esportiva. E tu contou um pouco dessa história, do protagonismo. Até então era muito mais para o cardápio, muito mais para falar que tinha que comer massa, frango, né? E hoje tem todo um estudo, tem toda uma preparação. O Fernando, quando a gente faz aqui os estudos de projeções, ele fala assim, não esquece dos exames, né? Então, assim, isso já tá marcado. Por quê? Porque ele já sabe que isso vai desmembrar em várias outras ações, como suplementação, como uma preparação individualizada do atleta. Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que tu chega nisso, como é que essa paixão pela nutrição te toca para depois tu chegar na nutrição esportiva. Sabe, Diogo, que assim, eu acho tudo isso bem curioso, né? Porque, para mim, a coisa parece que foi indo no fluxo, como a gente diz, né? Eu não me via sendo inovadora, trazendo coisas. Eu fui estudando e fui botando aquilo em prática, fui abrindo portas, fui abrindo caminhos, tá? E eu vou me adiantar numa passagem que eu acho que vai ilustrar muito bem isso, que nos meus últimos anos no Inter, que eu acredito lá por 2006, por ali,
teve um momento em que, através dos exames bioquímicos, eu sugeri o uso de algumas vitaminas, né? E eu fazia um trabalho muito individualizado, né? Cada atleta, eu pegava todos os exames para dizer, olha, para esse aqui eu acho importante dar tal vitamina e tal, e o pessoal era meio reticente. E aí, como eu já tinha a cancha do vestiário, né? Teve um dia que eu disse, todo mundo me dizia, eles não vão tomar essas cápsulas, tu vai botar dinheiro fora. E aí eu lembro que eu conversei com o Fernando, né? Eu me lembro que eu falei na época com o Chumbinho, eu digo, eu quero uma reunião com os jogadores antes do treino, mas eu quero que os dirigentes estejam juntos. Ah, mas o que tu quer? Não, eu quero, o que eu queria? Eu queria que eles se comprometessem no uso, né? E aí eu peguei uma planilha enorme, imprimimos, fizemos um baita de um cartaz dentro do vestiário e eu digo, olha aqui, ó, tudo que tá marcado, colorido aqui são coisas que vocês estão com deficiências nutricionais. Eu quero saber, eu posso mandar fazer, tu vai tomar? Só que tu imagina eles dizendo não na frente dos dirigentes, todos eles, sim, nós vamos tomar. Aí depois o pessoal falou, pô, como é que tu fez isso? Eu digo, aí tu tem que pegar a malandragem de fazer o cara... O entendimento do contexto, do contexto. Saber onde é que eu tô, como é que eu vou usar, quais são as armas que eu tenho aqui. Mais ou menos isso, né? Pra mim todo mundo ia dizer não, mas pro Fernando Carvalho não, né? Então tá, então vamos por aí. Mas isso eu acho ilustra essa evolução que eu tô contando para vocês. Quando tu me diz que alguém veio pro curso porque eu ia estar presente, eu não consigo identificar isso. E eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já ouvi nutricionistas me dizendo, eu me espelhei no teu trabalho. Eu me inspirei para nutrição esportiva por causa daquela época que tu tava lá no Inter e que todo mundo falava em ti. E tem uma história também que eu acho muito legal. Eu tenho um amigo que hoje ele trabalha, eu acho até que hoje ele é representante da Gatorade no Brasil, mas na parte técnica. E uma vez eles estavam num congresso mundial de nutrição da parte do esporte e tinha lá uma palestra da nutricionista do Barcelona. Mas isso foi agora, 7, 8 anos atrás. E ele me convidou. E ele disse, eu posso te dar o link aqui, era um evento online, eu posso te dar um link para se tu tiver interesse e tal. E eu fui assistir. Eu fui ouvir, né, e assistir, enfim, né. E aí lá pelas tantas estava a nutricionista do Barcelona dizendo que há 12 anos eu comecei a trabalhar com a nutrição esportiva, e começou a contar, porque tinha que viajar, aquilo foi uma coisa pioneira no Barcelona, e ele sabia da minha história. E aí, quando ela terminou de falar, ele disse, eu quero te apresentar uma pessoa que está aqui nos ouvindo. E ele disse, Lenice, há quanto tempo atrás tu fazia isso? Eu digo, pois é, há 16 anos atrás eu já fazia isso. E aí ele disse, tu lembra do Internacional? Aquela época que depois a Lenice era nutricionista. Só que a gente não se enxerga dessa forma, né? A pessoa tá ali, né? Claro, ela muito mérito no trabalho dela, mas sem se dar conta que a gente fez coisas de uma forma pioneira sem perceber. Simplesmente as coisas aconteceram. E isso para mim ainda é mais gratificante, né? Porque não foi aquela coisa que alguém me disse que eu tinha que fazer. Eu fui indo, né? Algumas coisas deram certo, talvez outras poderiam ter sido melhores, mas enfim, estamos aí, né? Bom, mas voltando lá pro inicinho, lá em 91, o que tu tinha lá, né? E o que tu já encontrou diferente, o que tu já implementou diferente no Inter para fazer essa distinção? 91 no Grêmio, foi crescendo, sim. Foi tendo uma compreensão maior do ambiente, dos jogadores, a relação, como é que era, e depois, quando chegou no Inter em 2001, que não foi comigo, foi na gestão que me antecedeu, o gestor do futebol era o Márcio Abreu e o presidente era o Fernando Miranda. Isso. E aí, quando eu cheguei, tu estava lá e continuou. Esse foi o roteiro. Sim. Mas no Grêmio, como é que era o ambiente do teu trabalho? Tá, então, assim, sem dúvida alguma tinha uma diferença muito grande, porque quando eu entrei no Grêmio, existia um refeitório, digamos assim, né, onde era para que tivesse comida para os jogadores, não para que tivesse uma comida mais pensada, uma refeição mais adequada para o rendimento. Era assim, eles precisavam concentrar, então lá alguém tinha que produzir aqueles alimentos, né? E tinha uma cozinheira, um auxiliar de cozinha, e eles faziam aquele cardápio que tu deve lembrar que de muito tempo atrás o pessoal fazia arroz, caldo de feijão, né, pirê de batata, bife e um monte de sobremesa. Ou frango, né? Ou franguinho. Desde que não fosse pro goleiro, porque o goleiro não podia comer, porque não podia tomar frango, né? Tinha essas coisas. Então, assim, era quase que para tu repetir aquele histórico. Então, não tinha assim, o que será que eles precisam hoje para recuperar do treino? Como é que a gente ajuda na recuperação muscular? De que forma eu posso ajudar no rendimento esportivo? Era um cardápio padrão de refeitório.
E isso a gente foi melhorando, enfim, mas ainda ficou por muito tempo aquele cenário. Claro, a gente começou a mandar cardápios para viagens, mas eu lembro de uma situação em que eu digo, tá, mas o cardápio não precisa ser esse. Os nutrientes podem ser esses, mas a gente pode alterar. Ele pode comer macarrão, ou comer aipim, ou comer batata, e eu vou dar carboidrato igual, vou oferecer igual. E quando eu mudei o cardápio na primeira semana, nossa, caiu a casa. Isso lá em 91. No Grêmio, lá em 91. Né? Assim, eles foram para uma viagem no interior, quase me mataram. Porque olha o contexto, né? Como o contexto é importante. Eu enviei o cardápio, eles mandaram lá pro hotel, só que o hotel não tinha cozinha. E eles mandaram fazer a comida num restaurante próximo, e eles trouxeram a comida em bandejas pela rua até a esquina do hotel. Então veio lá a bandeja de aipim, de arroz, de feijão. Então chegou tudo frio, aquele bife já estava seco. E aí, que horror, o teu cardápio, uma coisa absurda, né? Ninguém gostou. E aí, até que eu entendi o contexto. E aí eu comecei a trabalhar a abertura da cabeça do tipo, olha, a gente pode variar os alimentos, né? E o seu Verardi, querido, na época, ele dizia, Balenista, tu mudou a cultura aqui dentro, né? Porque as pessoas entenderam que não tinha que ser só aquele alimento. Então, a coisa evoluiu, mas teve um limite por tudo isso que a gente está falando aqui. Quando eu cheguei no Inter em 2001, ali o cenário já era diferente, porque ali não era o refeitório dos funcionários, não era o refeitório da gurizada que treinava lá. Ali já existia um conceito de que tinha um restaurante separado para os jogadores, já tinha nutricionista antes, né, da minha etapa ali, né? Então, assim, eles já tinham a cultura de que a alimentação era mais específica, ela era mais apropriada para o desempenho de um atleta, né? Ainda não com muitos suplementos, ainda não com vitaminas, enfim, né? Hoje, os recursos que a gente tem, assim, de matéria-prima para trabalhar, naquela época ainda não existia. E ali, de novo, a gente conseguiu, né, implantar. E uma coisa que eu tenho muito orgulho é que quando eu entrei no Inter, eu entrei para dar uma assessoria em alguns turnos. E na época, como eu não ficaria lá em todos os horários, o pessoal me ofereceu uma estagiária. Então, tu deixa uma estagiária aqui acompanhando o que tu determinar. Beleza. Quando eu saí do Inter, em 2012, nós éramos 7 dentro do clube. Né? Nós éramos 3 nutricionistas, tá? Tinha 2 estagiárias no profissional e mais 2 estagiárias na base. Então, assim, ó, né? Isso dá para ver o quanto o pessoal começou a respeitar e abrir espaço para o trabalho da nutrição. Isso eu tenho muito orgulho. Como é que era essa rotina, né, da nutricionista, da Lenice, dentro do departamento de futebol, dentro do vestiário que a gente fala? Assim, ó, dentro de uma comissão técnica, tá? Tu tem diferentes olhares, né? E eu acho que isso está super adequado, né? Então, assim, ó, o médico vai olhar com um olho de médico, como eu digo, a nutricionista vai pensar o que naquela lesão pode a gente ter deixado, né, de oferecer para aquele jogador, enfim. Então, cada um vai ter o seu olhar. Fora a parte, digamos assim, do departamento médico, que a gente chamava, existe ainda o restante da comissão técnica, que nem sempre são pessoas tão técnicas, né? O técnico, a pessoa que está ali, às vezes o auxiliar técnico, eles não entendem da parte da fisiologia, tá? Então, muitas vezes, eu te confesso que faltava apoio, dependendo do técnico, de dizer, bah, que frescura, né? O entendimento para poder nos dar respaldo. Né? No Grêmio teve uma situação muito interessante lá na época, né, teve um técnico lá na época de Evaristo de Macedo, e o Evaristo me olhava e disse assim, menina, para que isso tudo? Por que você quer essas coisas? Deixa os meninos comerem o que eles quiserem, sabe? E então, assim, ó, é uma cultura que tem que ser criada, né? Então, assim, ó, tem equipes em que a gente consegue trabalhar e fluir muito bem. Tem outras que a gente tem um pouco mais de resistência por parte, às vezes, até, né, do pessoal ali, do próprio técnico, do próprio dirigente. Poxa, mas precisa gastar tanto com comida, precisa gastar tanto com suplemento. Mas, assim, eu te confesso que eu não sei se é porque eu sou mais brincalhona, eu ia tentando abrir espaço de um jeito mais sutil, assim, ó. Vamos lá, né? Teve uma vez que deram chocolates para os jogadores num domingo de Páscoa, né? Dentro do vestiário antes do jogo. E eu ouvi isso no rádio. E eu já estava sendo nutricionista do clube naquele momento. Eu fiquei furiosa, né? Eu digo assim, como que alguém dá chocolate antes do jogo? E aí eu cheguei segunda-feira e eu digo, tá,
vem cá um pouquinho, né? Pra pessoa que deu o chocolate. Quem teve essa ideia? Quem é que teve essa ideia? A gente queria agradar os jogadores. Vamos combinar o seguinte, a próxima vez tu agrada com o que tu quiser, mas não na minha área, né? Tu dá chocolate pra mim, mas não pra eles. E aí eu sei que eu ia brincando e eu tenho orgulho de abrindo espaços, e eu te confesso assim, ó, que eu não lembro de nenhuma situação que eu não tenha me relacionado bem com alguém dentro do clube. Dirigente, técnico, sabe? Sempre dessa forma eu fui tentando mostrar e tipo assim, poxa, me deixa, né? Deixa atuar ali para ver o que vai acontecer. E ali eu fiz grandes amigos, inclusive. Mas essa parte inicial lá, a questão da suplementação, que eu sou muito, vamos dizer assim, tu é testemunha disso, eu sempre quero saber disso e incentivar, porque acho que é fundamental, né, a suplementação alimentar dos jogadores, que cada um tem uma origem, tem uma formação genética, e isso é fundamental. Como é que começou no Grêmio isso? Começou no Grêmio, os exames laboratoriais, que são extremamente importantes e que, uma vez registrado no meu inconsciente aqui, eu não abro mão disso nunca. Que bom, que bom. Testemunha disso. Não, eu sei, ele sempre me manda mensagem. Lenice, vê a lista de exames. Mas assim, ó, Fernando, naquela época não existia isso. Na época do Grêmio não existia. E eu acho que não era uma postura do clube. Eu acho que aí entra a questão da nutrição esportiva propriamente. Eles deveriam sim fazer exames de sangue para os atletas, né? Por questões médicas, mas nunca com o olhar nutricional. Então, obviamente, os médicos lidavam com isso e eu nem tomava conhecimento do que acontecia. Então, realmente, o trabalho da nutricionista era um pouco mais apartado do restante da equipe, né? Tipo, tu faz o cardápio, tu começa a trabalhar. E aí, Fernando, eu acho que uma coisa que pode te esclarecer é o seguinte: existem suplementos nutricionais que eles podem ser oferecidos para todo o grupo, né? Por exemplo, se hoje eu achar importante, num horário depois de um treino ou em qualquer refeição, enfim, dar uma dose de proteína, eu posso recorrer a um suplemento para isso, tá? Um suplemento que hoje é muito comum de ser utilizado, para tu entender, é o tal do whey protein. É uma proteína que eu posso usar como coringa numa refeição. Eu posso usar numa ceia, eu posso usar depois de um treino, enfim, em alguma situação. Para isso eu não preciso de muito exame de sangue. Agora, como o meu olhar me diz que eu tenho que ter aquele organismo mais equilibrado para melhorar o rendimento, eu não quero deficiências nutricionais, eu quero nutrientes que possam ajudar na cicatrização muscular, e para isso eu dependo de um exame. Aí eu tenho que ir lá dosar no sangue para ver se aquele jogador tem deficiência. Então isso eu não posso fazer de uma forma aleatória, né? Esses suplementos que eu te digo que não precisavam de exames, foi o que eu comecei no Inter naquela época, né? Vamos começar a trabalhar, até porque era novidade até no mercado, né? Nós vamos começar a trabalhar isso aqui, porque eu não vejo risco de a gente usar. Quando a gente chegou no Inter, no início eu também não participava nisso. E aí, meio metida, estudando cada vez mais. Aí eu fui indo, eu digo, não, peraí um pouquinho, já que vocês solicitam exames, vamos incluir esse e aquele exame ali que me interessa, para o meu trabalho. E os médicos, na época, me deram esse apoio, a gente foi incluindo outras avaliações que permitiram fazer suplementações individualizadas, né? Por isso que existe essa diferença. A gente chama tudo de suplemento, mas tem os que a gente não pode sair usando aleatoriamente e os que a gente até pode arriscar sem risco para, né, para qualquer uma questão de saúde deles. E como é que foi o teu ingresso nesse ambiente masculino, né? Tu sempre te relacionou bem, sempre teve ótimas entradas nesses ambientes no período em que a gente conviveu, mas como é que significou para ti isso, né? Como é que tu te introduziu nesse ambiente, sendo uma chefa, no caso, né? Mandando, determinando, coibindo às vezes, chamando a atenção. Depois eu quero falar especificamente lá no final sobre o Walter, sobre... Nós vamos começar a rir agora. Sobre a tua relação com o Walter. Tá bom. A mulher que falou comigo, mais ou menos. Mas assim, ó, sendo bem sincera, quando eu fui estudar nutrição, na verdade, minto, não foi nutrição. Quando eu fui estudar ciências do esporte, lá em 1991, eu fiz uma pós-graduação na URGS, que era para eu entender fisiologia, como é que o corpo funciona para o emagrecimento, né? Não tinha nada a ver com esporte, porque eu tinha tido uma experiência de trabalhar num spa de emagrecimento, e naquele spa as pessoas faziam dietas muito restritas, começavam a fazer atividades físicas, e eu tinha acabado de sair da faculdade e eu achava aquilo incompatível. Como que alguém come 300 calorias e faz 4 horas de exercício por dia? E eu fiquei curiosa e eu quis ir atrás disso.
Neste primeiro pós-graduação, eu conheci, na época, o Dr. Zanini, médico do Grêmio. E foi ele que disse, peraí um pouquinho, não tem profissional no mercado que entenda do esporte. Só que não era uma pós-graduação em nutrição. Então, eu tinha que estudar o corpo, estudar o impacto do exercício para entender o que fazer com a alimentação, né? E aí eu fui. Como realmente não tinha muito espaço no mercado, assim, muitos profissionais no mercado, na época me chamaram para dar aula, eu dava aula na faculdade, eu dava aula em pós-graduação. Aí eu comecei a fazer um mestrado mais específico daí na parte do esporte. E aí eu fui estudar a questão de hidratação, processos cognitivos, enfim. E cada vez aquilo foi abrindo mais espaço. Então, te respondendo, lá no início, foi meio na sorte. Assim, ó, vem trabalhar no Grêmio porque não tem profissional para isso. Precisava de dinheiro, era recém-formada, vamos lá, vamos trabalhar. E aquilo fluiu, foi de boa, né? Quando eu entrei no Inter com mais espaço, aí eu te confesso que eu acho que isso talvez eu tenha percebido o real papel, onde é que eu estava me metendo, né? Porque lá na época do Grêmio era uma coisa ainda muito... eu tinha pouco contato com os jogadores. A gente fazia uma consulta, eu ficava mais lá pelo restaurante, fazendo os cardápios. Às vezes alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa, vinham falar comigo. Quando eu entrei no Inter, eu participava diretamente dentro do vestiário, o tempo todo. Eu ia lá supervisionar, estavam comendo lanche. Eu ia nos hotéis para verificar se as refeições estavam sendo preparadas de uma forma adequada. E nisso eu fui cada vez mais tendo contato, tanto com comissão técnica, dirigentes e jogadores. Até chegar ao ponto em que, em 2005, na primeira ida do Inter para Barranquilha, né, teve aquele papo todo lá de que tinha que levar alguém para ajudar. E o Muricy disse, não, vamos levar a nutricionista. E eu me lembro direitinho que o Chumbinho veio conversar comigo e me perguntou, como é que é essa situação para tu viajar com um monte de homem? O que teu marido vai pensar? Eu espelho se meu marido vai pensar que eu vou trabalhar, né? Então vamos lá, vamos embora. Tá, mas não vai dar problema? Eu digo, cara, eu trabalho aqui dentro já há 4, 5 anos, né? Se vocês precisam de nutricionista lá, vamos lá. E ali eu te confesso que foi a virada. Porque ali, tu vai lembrar disso também, se criou um clima muito legal. E hoje eu defendo a ideia das viagens, do profissional participar, porque às vezes, batendo um papo no aeroporto, na recepção do hotel, eu tinha mais proximidade dos jogadores para trazer eles para o que eu queria. Cara, tu tá cansado, quem sabe tu vai lá, tu come isso, né? Putz, né? Alguns me chamavam de doutora, não tô legal, ontem eu tive cãibra. Então, isso aproximou muito. E a partir dali a coisa fluiu muito. Tanto que eles brincavam muito comigo, a gente tinha um clima muito legal, né? Não tinha frescura, eles iam chegando, a gente ia batendo papo e eles passaram a respeitar muito mais. E muito interessante que eu acho que essa aproximação não só faz com que eles respeitem o trabalho, né? E duas passagens que eu quero comentar. Uma foi quando a gente estava indo para o Japão, que eu estava muito preocupada, era uma tensão incrível. O que a gente ia conseguir produzir de alimento lá no Japão, se a gente ia encontrar todos os ingredientes. E um dia o Fernandão parou do meu lado, ele disse assim, ó, ele brincava muito comigo, né? Chamava de doutora. Doutora, se nós tiver que comer pedra, nós vamos comer pedra para jogar esse campeonato, sabe? Então, tu vê que isso era algo que me dizia assim, ó, não te preocupa, nós estamos junto contigo. Se alguma coisa der errado, a gente vai contornar, sabe? E outras situações, assim, de eles me defenderem, né? De notar, assim, tipo, não, qual é o problema aí, sabe? Vamos lá, que eles pegavam junto comigo. E teve uma situação em que Maurício Saraiva me chamou para um programa na RBS TV, né, que entra muito dentro disso que tu tá falando, e que a gente conversando sobre esse ambiente todo do futebol, ele me perguntou, tu acha que seria mais fácil se tu fosse homem? Né? E eu disse para ele exatamente o contrário. Talvez se eu fosse homem, na malandragem, eles fossem levar mais na brincadeira coisas que para muitos ali eu tinha idade de ser mãe. Então eles me respeitavam exatamente por eu ser mulher. Coisas do tipo assim, ó, de chegar num free shop de aeroporto, Lenice, tu pode vir aqui com o teu olhar feminino para me ajudar a escolher um presente para minha mulher? Que perfume tu acha, que creme tu acha que ela quer? Se eu fosse homem, eles não teriam essa ligação comigo, sabe? E eu tinha maior orgulho disso. Mas eu vou dizer, eu sou testemunha que era assim, ó,
Nunca passou pela minha cabeça qualquer problema, porque nunca teve nenhum problema. Não, e tu lembra como Zero tinha brincadeira, né? É? A pessoa Zero brincava, tu vai viajar com a gente, vai viajar com um monte de homem. Bom, Mas eu pensei que a tua primeira viagem, naquela época, teria sido nos jogos contra o Boca. não, Né? foi a de Barranquilha. Eu pensei que tinha sido os jogos contra o Boca, porque a gente foi para Argentina, Uhum. e na Argentina sempre tem problema. Sim, Eu achei que tinha sido lá. não. Foi no Barranquilha, Foi no Barranquilha. E lá também, assim, eu tava tensa, foi a minha primeira viagem, né? Vamos ver como é que vai ser essa aceitação de chegar ali uma mulher dentro de um hotel, ter que conversar com o chefe de cozinha, o quanto ele vai respeitar. E eu tive a mesma sensação, de que porque eu era mulher, eles respeitavam mais. Ah, eu vou fazer uma prova disso que a senhora pediu, para ver se está de acordo com o que a senhora quer. Eu vou lhe trazer os pães que a gente produz. Então era quase, era num nível de respeito diferente, sabe? E eu achava o máximo aquilo, né? Porque assim, ó, não que eu tivesse receio do desrespeito, mas parece que a valorização ainda era diferente por verem andar uma mulher no meio de 40, 50 homens dentro de um aeroporto, sabe? Eu achava aquilo ali maravilhoso, me achava naquelas situações todas lá. E isso começa a virar um padrão, né? Então, assim, o que não tinha nada, que era só um cardápio, começa a virar um padrão nos clubes hoje. Os processos da nutrição já estão muito mais estabelecidos e sendo replicados, né? E isso, Diogo, eu ouvi esses tempos falando com uma colega que eu conheci, só que vai me fugir, eu não sei que clube ela atua hoje, São Paulo, Rio, e que ela disse, nós começamos a trabalhar aqui desse jeito pela tua história. E, aliás, muitas pessoas me dizem que, né, Brasil afora, essa coisa da nutricionista mais presente, as nutricionistas de viagem e tudo mais, tem muito a ver com a nossa história. Porque ninguém fazia isso. Ninguém tinha feito isso. E nós fizemos. O papel da nutricionista era muito mais dentro de um consultório, então tinha no portão 8, a primeira salinha era da nutricionista, ele já passava ali. Exatamente. Né? Então, e aí começa a ter esse papel dentro, realmente, do dia a dia, da rotina do vestiário. E como é que é, Lenice, ter o olhar do coletivo, que nem tu falou, então tem, né, suplementos que eu posso usar para todo mundo, mas eu também tenho que olhar o individual, eu tenho que preparar um cardápio semanal, porque a programação vai mudando, eu tenho que programar as viagens. Como é que tu consegue ter esse olhar, tanto do coletivo quanto do individual, no dia a dia, ali nas rotinas? Eu vou te dizer que eu acho que é um dos maiores desafios, Diogo, tá? Porque assim, ó, o futebol é muito dinâmico. Vocês sabem disso. Então a gente tem lá a programação da semana e daqui a pouco cai o treino, daqui a pouco atrasa um voo, mudou o horário do treino. Então a gente tá sempre assim, ó, com muito jogo de cintura. Por isso que às vezes também é importante assim, ó, a cozinha não tá preparada para aquele lanche porque teve um atraso e a gente tem que de uma hora para outra mudar tudo e às vezes usar um outro tipo de cardápio com coisas mais práticas, seja lá do que for. Então tu imagina que eu tenho que pensar na programação da semana. E aí eu tenho que bolar um cardápio de café da manhã, de almoço, de jantar, de lanches, né, para todos os horários do dia. Em viagem, então, principalmente, porque quando a gente está em Porto Alegre, eles ainda faziam algumas refeições em casa. Então, às vezes tinha almoço, às vezes tinha jantar, o lanche dentro do vestiário sempre. Mas em viagem, tudo depende do que a gente manda, né, naquela prescrição. Eu não tenho não é que eu não tenho, mas eu não fazia na época um cardápio individual. Eu passava orientações individuais. Dentro daquele cardápio, tu é o cara que tem que evitar tal coisa, ou tu tem que procurar comer mais vegetais verdes escuros, seja lá o que for, né? Então, a gente fazia desta forma naquela época. Então, dentro do coletivo, tu tem que pensar na orientação nutricional individualizada. E fora isso, aí tu vai para o suplemento individualizado, né? Então, eu na época levei vitaminas e coisas para o Japão, e eu lembro que na véspera do jogo, da final, eu não dormi. Porque assim, ó, eu mandava fazer em farmácia de manipulação alguns produtos, eu pedi o laudo da farmácia de manipulação para ter certeza que não tinha nenhuma adulteração, e naquela noite eu comecei a dar uma viajada, eu digo, e se essa farmácia botou coisa ali dentro? E se alguma coisa der errado num doping da vida, imagina só o estrago que isso faz para um clube inteiro, né? Nunca deu problema nenhum, realmente, a gente sempre procurou ter, né, assim, parceiros idôneos e tudo mais, mas tu imagina a responsabilidade de dar um problema desse tipo dentro de toda essa estrutura. Tu chega lá num campeonato mundial e dá um problema porque, enfim, né? Mas enfim, faz parte, né? O frio na barriga faz parte. E aí eu vou fazer um relato aqui, Fernando, que a gente vem falando com muitos convidados aqui e sempre cita o Mundial, né? E tu sempre fala do cuidado dos detalhes, né? Então, assim, tu como presidente,
tu tinha diversas pessoas abaixo ali que estavam também cuidando dos detalhes. Então, quando tem o depoimento da Lenice falando de todos os detalhes que ela estava cuidando, né, isso mostra, né, o quão profissional estava todo mundo focado para aquilo ali. Né? Então, a preparação realmente foi nos mínimos detalhes. Né? Foi super meticulosa com os limites da época. Claro. Na época tinha limites, né? O que eu ia falar agora. Nós começamos com a nutrição, com a tua participação lá, só nos dias de jogos, depois passou a ser também nos dias comuns que a gente passou a dar alimentação, porque no início não tinha recurso, depois passou a ter. Então foi tudo uma evolução. Depois tu já começou a acompanhar nas viagens, aí depois nas viagens nacionais, aí já veio a suplementação, aí foi uma situação crescente, né? Que a gente foi aprendendo e foi fazendo da melhor maneira. E foi aproveitando a qualidade dos profissionais que nós tínhamos, como tu. Exatamente, né? Muito obrigado. E eu sei que lá no Japão também tu passou alguns sufocos para conseguir alguns insumos lá, né? Como é que... Tu sabe que ali eu acho que a gente teve mais talvez uma fantasia por ignorância, enfim, hoje é muito mais fácil de checar essas coisas. A gente tinha dúvidas se a gente ia conseguir alguns ingredientes lá, né? Ah, será que a gente vai conseguir queijo? Será que a gente vai conseguir iogurte? Ah, o Japão não tem leite, sabe aquela coisa assim? Tá, e na época a mídia nos ajudou. Porque começou a circular esse tipo de informação e brasileiros que moravam no Japão mandavam e-mail para o Inter. Não te preocupa que aqui tem um supermercado de produto brasileiro. Ah, olha só, mandavam fotinho lá de caixinha de leite, de não sei o quê. Aqui vocês vão conseguir tudo que vocês quiserem. Aquilo foi muito legal. Eu me correspondi com algumas pessoas na época, imagina, era por e-mail na época, né? E essas pessoas foram lá me visitar no hotel quando a gente estava lá. E aí tinha lá umas meninas, eu que te mandei aquele e-mail, te ajudei e tal. Depois hoje eu ainda tenho no meu acervo assim, ó, até erva de chimarrão com a etiqueta escrita em japonês, que o pessoal ia lá, nos dava de presente e tal. Foi muito legal. Agora, falando especificamente por essa questão do Japão, o japonês, pela formalidade, ele tem muito pouco jogo de cintura, né? E como a gente não tinha muita informação, o que eu fiz na época? Eu procurei fazer o cardápio mais básico possível para não inventar muito, porque eu não sabia se a gente ia conseguir os insumos. Então, todo dia tinha lá o sanduíche com queijo, uma fruta, um suco, não sei o que, no determinado horário de lanche. Quando a gente chegou lá e viu que tinha tudo que tinha aqui, foi complementando. Só que eu não tinha, eu pedia pra eles, vocês poderiam alterar? Não. Tipo assim, ó, te ferrou. 14 dias comendo 14 dias com o mesmo sanduíche. Nem eu aguentava mais olhar para aquele sanduíche. Isso é uma outra coisa, que daqui a pouco os jogadores acham assim, ó, ela tá adorando isso aqui. Não, a gente fez o que era possível, entendeu? E eu sei que daí chegou na época, eu pedia dinheiro pro Chumbinho, o pessoal da direção, e eu ia nos mercados e comprava um monte de coisa e trazia para o meu quarto. E botava lá em cima da mesa do quarto, ali do balcão, barra de cereal. Eu enchia o meu frigobar de iogurtes, de outros sucos, de outras frutas, de creminhos e coisa e tal. E avisava, olha, quem quiser variar o seu lanche, passa lá e pega. Deixava a porta do quarto aberta e o pessoal ia lá. Mas eles eram super fechados. E uma outra coisa, assim, que foi assim... eu sou muito gringa, né? Muito... já ferve o sangue. E na primeira reunião, eu fui pro Japão antes de toda a delegação. Eu fui um dia antes. E daí eu cheguei lá porque eu tinha uma reunião com o pessoal da cozinha. Aí quando me chamaram pro horário da reunião, o meu inglês é muito meia boca, o meu japonês é 0. E me chamaram, tinham 7 pessoas sentadas na minha volta. Eu olhei para aquele povo, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí nós íamos ficar em 2 hotéis diferentes, né? Em Tóquio e em Yokohama. Então tinham 3 pessoas, que era o chefe de cozinha, 2 chefes de cozinha, um da manhã, um da noite, um gerente de eventos, no outro hotel também, e o tradutor do meu lado. E aí eles, agora nós vamos repassar o cardápio de 14 dias. A reunião começou 1 da tarde, terminou às 7 da noite. Eu não podia mais olhar para aquele povo. Tá? E aí eles tentavam assim, aqui tu colocou lá, sei eu, nhoque com molho, por exemplo, né? Daí eles assim, tinha um chefe que era italiano, então ele ainda me ajudava. Mas tinham coisas que ele não conseguia decifrar e eu não sabia como explicar. Como é que eu vou explicar em japonês para um chefe japonês que eu quero aquele bolinho de cenoura, entendeu? Não tem como. E aí eu olhava pro tradutor e eu dizia para ele assim, bolinho de cenoura, explicava para ele. E ele não queria usar a minha palavra pela formalidade. Ele só olhava para mim e fazia assim,
Fique à vontade para explicar. E eu queria explodir aquele japonês do meu lado, porque ele não me ajudou em coisa nenhuma. Lá pelas tantas era massa recheada. Essa mesmo, faz igual todos os dias. Mas foi muito legal. Não, foi o momento, né? Foi o momento. O momento, Fernando. Mas nesse período todo de convivência com vários atletas, com pessoas de origens diferentes, né? Tu teve passagens em que alguns atletas não reclamavam da comida, não se adaptavam, queriam outro tipo de cardápio. Como é que isso era abordado? Como é que isso acontecia? Tem algum que tu possa referir, algum nome que tu possa referir que tu tenha superado vamos dizer assim, uma exigência ou uma invenção do atleta em determinado momento? Aí eu acho que tem uma série de questões, tá? Que não é só o fato cultural de eles virem de diferentes países ou de diferentes regiões, tá? Essa é uma das questões. Lá sei eu, na Argentina a gente comia determinados alimentos, ou lá sei eu, na Europa era um pouco diferente e tal. Mas isso tudo eu até acho que era contornável, assim, ó. Uma das grandes dificuldades é a gente conseguir fazer com que o atleta entenda a necessidade de respeitar aquilo. Né? E o cardápio, ele nunca é um cardápio fechado. Hoje só tem batata e frango e eu não gosto de batata ou de frango. Sempre tinha opções. Então, a questão cultural, vamos colocar mais tal alimento, porque agora veio lá um jogador do Nordeste que gosta mais de peixe. Isso tudo a gente conseguia lidar bem. Agora, aquela coisa do, eu quero comer mais fritura, eu quero comer... Enfim, coisas que não seriam adequadas para eles naqueles momentos, ali era a maior dificuldade de lidar, né? Porque aí a gente também tem uma outra questão, muitas vezes, não com o atleta que vem da categoria de base, mas aquele atleta que chega no clube já como estrela, ele quer comandar o que ele quer fazer, né? Não sei se em outras áreas, mas acredito que também. Mas ele quer determinar, mas eu gosto de comer tal coisa, né? E eu ia indo de boa, mas eu ia mostrando assim, olha, eu sou paga pelo clube para fazer um cardápio que melhore o teu rendimento. Né? Não falava com essas palavras, mas eu não era babá para agradar ele, eu era uma pessoa que estava ali e a minha responsabilidade era fazer ele vir para um cardápio mais adequado. Mas tu não pode fazer tal coisa. Não, isso tu pode fazer no teu dia de folga, tu pode fazer num dia de descanso, mas aqui no clube nós não vamos colocar esse tipo de alimento. Claro que tinham as exceções, porque eu também me colocava no lugar deles, que depois de muitos dias viajando, o cardápio realmente se torna monótono, né? Então a gente abria exceções quando dava. Né? E aí, claro que alguns batiam de frente. E eu acho que tem uma outra questão, que a alimentação não é vista por eles só como essa parte de rendimento, de recuperação e tudo mais. Tem muito do emocional, né? Então, daqui a pouco, assim, tiveram situações que, um jogador foi repreendido por não sei o quê, o cara reclamar de tudo aquele dia. O mesmo cardápio, numa outra situação, ele vem e elogia, porque ele tá de bem com a vida, sabe? E isso... Aí a gente tem que ter estômago e jogo de cintura, né? Uma vez teve uma situação que eu fui acompanhar uma concentração, era um domingo ao meio-dia, e chegou um jogador que não tava escalado, tá? E ele foi lá só para acompanhar os amigos e tal, e sentou na mesa dos jogadores, e na época eu não liberava refrigerante, né? Não liberaria até hoje. E ele foi lá, pegou um refrigerante e sentou na mesa com os jogadores. E aí eu só olhei para ele e digo, né? Que tu quer com essas frescuras, sabe? Então é o tipo da coisa assim, não precisa não respeitar, ainda mais que ele não ia jogar e estava fazendo aquilo diante de outros que gostariam de estar jogando. Então, lidar com isso é muito mais difícil do que, às vezes, a conscientização deles. Não que eles sejam conscientes, eles não são. Né? Mas a gente tenta, dentro do possível, fazer com que eles tenham um pouco mais esse olhar de responsabilidade pelo que eles precisam consumir para melhorar, enfim, para se recuperar, para poder ter performance e tudo isso. É um papel educacional também, então tem Total. desde a questão, né, trazer os conceitos, mas é muito legal também quando tu vê que aquilo acaba internalizando e eles começam a se preocupar com isso em casa, com a família, com os filhos. Tem algum caso assim específico que tu lembra que deu essa virada, falou assim, chegou aqui com uma alimentação completamente bagunçada e depois ele... Eu vou te dizer que tem, assim, eu lembro, não de um caso específico, tá? Mas eu sempre me chama a atenção, e aí eu volto um pouco à pergunta do Fernando, que um momento que foi emblemático dentro do clube, Fernando, foi quando, bem no início, eu acho que no meu segundo ano lá dentro,
o professor Hélio Carraveta, ele, enfim, junto com a comissão técnica, eles resolveram trazer alguns atletas da base para o profissional. E ali o Carraveta me chamou e disse, Lenice, nós vamos fazer um preparo físico especial para eles poderem ser integrados no grupo. A gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento de massa muscular e tudo mais, e eu quero que tu dê uma atenção. Eram 3 ou 4 jovens, assim, de seus 19 anos. E o Carraveta, super metódico, ele fez fotografias, ele fez medições, ele fez todas as avaliações. E aí é interessante, Diogo, porque quando o atleta quer melhorar, ele respeita muito. O que vem de fora cheio da malandragem acha que não precisa mais respeitar. E aquela foi uma situação onde aqueles atletas tiveram um resultado muito bom. E aquilo parece que também abriu mais portas lá dentro, né? O Carraveta, um cara super respeitado, renomado, dizer, olha, o trabalho da nutrição teve impacto, aquilo ajudou muito. Então, claro, aí esses profissionais, aí os outros começam a enxergar e ver, poxa, mas não é que funciona, olha só, o cara respeitou, usou suplemento. Eu também quero. Eu quero esse tipo de resultado, entendeu? Então, isso foi muito legal. Te dizer que algum atleta, ele chegou lá comendo muito mal e ele saiu de lá, nossa, o supra-sumo, eu não tenho nenhum caso. Eu tenho para te contar o contrário até, tá? Teve uma situação, se eu não me engano, o atleta era o Danilo. Ele chegou no clube... Danilo Silva. Eu acho que sim, era um... Que era isso aqui, ó. Não. Era o contrário. Ele era acho que ele era um baiano, que ele comia mal pra burro Danilo, e tal. Danilo Meia, não era o Danilo Silva. E ele chegou sempre assim, ó, largavam ele pra fazer orientação. Esse era um baita malandro. Né? Ele vinha fazer a consulta comigo, eu orientava, e ele tava sempre com o percentual de gordura acima, passava uma semana, fazia uma avaliação, ele tava pior. Aí daqui a pouco, na outra semana, ele não melhorava nada. E o pessoal, né, tanto o Carraveta como o Paulo Paixão, na época, cobravam dele, e aí, tu tá cuidando? Tô fazendo tudo que ela manda. Eu digo, pá, que cara sacana esse. E aí eu digo, então agora nós vamos ver se, né, agora eu vou sacanear, né, eu pensei comigo, eu sabia que ele não ia fazer nada, né, eu montei para ele um esquema alimentar, né, que na brincadeira eu poderia dizer que ele não ia correr nem 15 minutos com o que eu disse para ele comer, sabe, eu montei um negócio assim que era, super baixa caloria, só uma saladinha na hora do almoço para vir treinar, não seria um cardápio adequado para o treino, mas eu fiz de sacanagem, né, porque assim, testar aquilo pra pegar ele na palavra, né, e eu avisei, avisei o Paixão, avisei o Hélio Carraveta na época, eu digo, olha só, eu dei um cardápio pra ele pra sacanear, com esse cardápio o cara não consegue fazer um treino, e ele vinha e treinava e corria, cheio de energia, e aí passou um tempo lá, e aí eu disse pro pessoal, tá aí, ó, é só pra mostrar que ele não segue coisa nenhuma, né, então assim, tiveram essas passagens interessantes também, assim, que assim como eles eram malandros com a gente precisava ser malandro com eles em alguns momentos, né. Mas dentro dessa evolução, não só no Inter, mas a partir do Grêmio, o que foi mudando? Assim, tem coisas que a gente vê aí que em algum momento é bom, em outro momento é ruim, né? Ovo, eu ouvi dizer que era bom, depois eu ouvi dizer que era ruim, eu não entendo nada disso, mas eu estou dando só esse exemplo, não que tu vai usar, né? Sim. O que foi mudando? O que tu começou fazendo e depois tu retirou, né, dos cardápios? Assim, tudo em proveito do bom desempenho, né? Sim. É nesse sentido. Não, eu te entendi. Olha, Fernando, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que quando eu entrei, ainda tinha muito essa coisa daquele impacto do refrigerante, de às vezes ainda ter frituras, porque para a gente entender de uma forma bem básica, né, sem entrar em detalhes, hoje quando a gente quer rendimento para um atleta, eu tenho que me preocupar através do cardápio em oferecer alimentos que gerem energia e que melhore a recuperação muscular. Ponto. Isso é o mais simples de tudo. Fora isso, claro, daí não pode faltar nutrientes, tem uma série de outras coisas. Então, tudo que sobrecarrega, imagina a pessoa comer um churrasco pesado e querer treinar. Não dá. Por quê? Porque ali tem proteína em excesso, porque ali tem alimento gorduroso. Então, isso só para pegar 2 exemplos extremos. Então, a preocupação é sempre fazer essa oferta mais adequada. Só que essa oferta, ela acaba tendo um link, né, muito importante com o que é saudável e não é o perfil que o jogador quer comer. Agora que eu tenho dinheiro, eu quero comprar qualquer comida e comer o que eu bem entender e pronto. Então, eu fui gradativamente mexendo nisso.
Eu fui tirando cada vez mais sobremesas, eu fui tirando excessos de alimentos gordurosos, aquela coisa do pastelzinho, da massa folhada, do não sei mais o que, tudo que eu entendia que não seria adequado, aos poucos eu fui tirando e tentando. Daí, claro, também teve um lado muito bom que durante esse período toda a gastronomia evoluiu muito. Então, a gente conseguia fazer oferta de outros alimentos, né, que ficassem atrativos para eles, mas já com ingredientes mais leves. Tinha umas coisas que eu dava umas sacaneadas. Eu dizia que era suco de abacaxi com hortelã. E não era. Eu tocava folha verde dentro do suco de abacaxi porque eles não comiam na salada. A gente tentava, né, maquiar um pouco alguns alimentos para levar o nutriente que eu queria, porque eles não aceitavam isso de uma forma muito tranquila. Hoje em dia, esse pessoal que diz, não, o atleta come o que eu quero, eu vou dizer para ele comer 45 gramas de pimenta com não sei o que depois do treino e ele vai fazer porque eu quero, eles não fazem, eles não colocam isso em prática. E hoje, a gente tem muito mais estudo para talvez ainda ter um filtro maior para isso. E eu sou uma pessoa assim, muito prática, eu fico pensando... Hoje tem estudo, por exemplo, que me diz que determinada substância é muito importante. Naquela época a gente não sabia. Mas aquilo ali já estava no alimento que a gente estava oferecendo. Então eu não preciso hoje também começar a inventar a roda para fazer com que eles comam pedra cor-de-rosa, porque não é isso que vai determinar, entendeu? Mas claro que eu tenho que respeitar essa questão da individualidade, de não ser negligente com o que pode haver de deficiência, né? Então, assim... Tem que evoluir. Hoje eu com certeza trabalharia com menos carne vermelha, eu ainda trabalharia com menos molhos, com alguma gordura que eles gostavam. Não no radicalismo, mas ainda tentaria ser mais cautelosa, né? Eles adoram sobremesa. Eu já tinha o hábito de não colocar sobremesas muito gordurosas. Talvez hoje eu fosse fazer um filtro ainda maior para isso. Mas isso eu acho que é algo que tem que ser conquistado, o grupo tem que entender o porquê, né? Não por fazer o que eles querem, mas se eles vão entendendo a importância disso, eles seguem isso com mais tranquilidade, né? Eles aderem melhor a isso, né? Então, eu acho que muito por aí. E a questão de cada um abstraída ou observada pela nutrição, pelos exames, tu faz, é só suplementar a tua atuação ou na própria alimentação tu tem uma ingerência para mudar, já que são Sim. pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Como é que tu age nisso? Das duas formas, tá? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de suplementos como se a gente fosse só se preocupar em repor vitaminas. Eu posso olhar um exame de sangue, por exemplo, e ver que tem um fígado alterado. Ver que tem um atleta que ele tem... Já aconteceu isso, de ter um atleta que tem uma resistência à insulina. O que quer dizer isso? O cara tem dificuldade de captar glicose. Puxa, tudo que ele precisa é captar glicose para o rendimento. Então, assim, de que forma eu vou abordar isso? Eu vou ter que diminuir gordura da alimentação, eu tenho que aumentar antioxidantes. Não adianta só dar cápsulazinha para ele. A cápsula é um recurso que eu tenho para correr na frente. Mas ele vai ter que mudar o hábito alimentar para reverter esse cenário, porque eu acredito que ele revertendo, ele vai melhorar o desempenho. Né? Um atleta depende do fígado para liberar energia. Um atleta depende de captação de glicose. Então, não é só para ver se tem vitamina B12, para ver se tem vitamina D. Não, isso a gente também olha. Né? E tem uma coisa que hoje tem uma linha de trabalho muito interessante, cada vez mais pesquisado, quando a gente fala que parece, não é por dúvida minha, ainda é por uma discussão científica. Né? Hoje se fala muito, para vocês terem ideia, que um atleta, quando está desidratado, tá? Não, a gente sempre soube que a desidratação alterava o rendimento, porque ele deixava de ter uma circulação sanguínea adequada, não transportava nutrientes, não tinha condições de perder calor do corpo, e isso poderia, né, alterar a temperatura corporal e fazer o atleta perder desempenho, força, que foi aquele primeiro evento aqui, né, que a Denise abordou. Hoje se fala que um atleta desidratado, tá, ele começa a reduzir, como o corpo usa outros recursos, por exemplo, para captar esse líquido para se manter hidratado, ele pode fazer uma hiperpermeabilidade de intestino e tentar tirar mais líquido das fezes para a circulação sanguínea. E hoje se discute que isso pode aumentar o risco de lesão. Isso não era uma coisa falada, mas a gente já cuidava da hidratação, né, por outras razões e acabava
né, cuidando disso também. Mas para vocês verem o impacto que ainda tem coisas que a gente acaba estudando com o passar do tempo e percebendo assim, ó, poxa, tomar água pode prevenir uma lesão, né? E aí tu vê assim, ó, o mundo que a nutrição chega nesse aspecto, né? Na época eu cheguei a lidar com atletas que tinham intolerância. Se eu como uma coisa com leite, eu tenho diarreia. Bom, então daqui a pouco a pessoa tinha uma intolerância à lactose que nem tinha sido descoberta. A gente fazia cardápios específicos para isso, né? Mas agora, nesse último ano aí, quando eu me deparei com essas pesquisas sobre hidratação relacionada com flora intestinal, com risco de lesão, né? Daqui a pouco pode ser que os cientistas digam, não, a gente estava achando que era, mas não confirma. Mas hoje é uma linha de pesquisa que a gente tende a acreditar que realmente possa, né, interferir. Imagina uma lesão muscular, porque o cara chega desidratado. E para vocês terem uma ideia, né, eu já fiz muito isso, de aleatoriamente chegar no vestiário, num dia de treino normal, sortear alguns atletas para testar a hidratação deles antes de começar o treino. Né? Tem umas fitinhas que a gente pede para eles, né? Vai lá, urina num copinho, vem aqui, nós vamos botar uma fita para ver como é que tá ali a densidade da tua urina. E o cara já tá chegando no clube desidratado. Imagina como é que ele vai estar no decorrer, no final do treino. Ele acabou. Guinha Azul baixava 5 quilos no treino. Então, assim, da gente poder chegar, detectar isso, trabalhar, hidratar, né? A gente já tá agindo não só no rendimento, como na prevenção, né? E isso é um produto que evoluiu bastante também, o Gatorade, o Powerade, né? De quando tu começou ao que tem hoje. O que isso impacta hoje? A gente vê ali os atletas sempre tomando no meio do jogo, durante o jogo, antes. Como é que hoje isso é tratado? Pois é, um bom exemplo assim, né? Isso, no caso desses líquidos que contêm sais minerais, eles já são mais antigos, né? Mas, de novo, não se tinha tanta ideia da importância. Por que esses líquidos tomaram tanto espaço no meio esportivo? Porque eles colocam nessa bebida sais minerais que ajudam a levar a glicose para dentro da célula. Olha que interessante. Então, se eu tomo água, a captação para minha célula não é tão eficaz, né, quando se eu fizer isso junto com sais minerais. Que é como se, vamos lá, vamos brincar, é como se fosse um soro caseiro, só que com sabor agradável, tá? E aí, se hoje tu tem uma criança com diarreia, tu dá um soro, no caso deles, de uma forma mais sutil, não é tão concentrado quanto um soro, né, de reidratação, tu consegue fazer que aquele líquido te ajude na recuperação, na recuperação não, desculpa, mas na reidratação. Só que hoje também esse mercado já reconhece que eles podem desenvolver outras bebidas, e isso já existe, com mais carboidrato. Então não é só reidratar, é reidratar, mas já trazer um nível de glicose maior, né? E a tendência desse mercado é se aprimorar cada vez mais, né? Então hoje a gente já vê que estão lançando líquidos que não tem tanto corante, estão indo para linhas mais limpas de produtos, né? Porque a ideia também não é encher os atletas de toxinas, né? Então, com todos os suplementos. Hoje existe o whey protein de boa qualidade e o whey protein de má qualidade. Então, tudo que a gente puder evitar que aquele indivíduo receba de aditivos e situações que possam piorar um fígado, né, seja lá o que for na saúde dele, a gente tem que estar atento. Voltando para aquela pergunta anterior, para ter uma sequência, como é que tu trata o particular dentro do coletivo quando algum atleta tem a necessidade de algo diferente? Nesse caso, Fernando, assim, daí a gente sai só da questão do cardápio, né? Era o momento em que a gente trazia para dentro do consultório da nutricionista, dentro do clube. A gente precisa rever isso aqui. Um atleta que precisava ganhar massa muscular, um atleta que tinha uma intolerância, um atleta que, de repente, ele precisava reduzir percentual de gordura. Aí não adianta só tu deixar na orientação macro, né? Tu tem que trazer, explicar a importância, passar uma orientação por escrito, né? Às vezes tem algum que não sabe ler, a gente, né, tem que traduzir, mas enfim, né, já aconteceu esse tipo de situação. E ali sim, aí vai o cardápio por escrito e em várias situações a gente pediu o apoio de alguém da família, alguém que ajudasse a preparar. Em alguns momentos, alguns atletas tinham alguém que cozinhasse, ou a mãe, ou a namorada, ou a esposa, de vir para que elas também entendessem a importância daquilo, né? Para que elas pudessem participar de uma forma mais ativa. Porque o atleta, além de ele não querer, né, muitas vezes ele é resistente a essa mudança.
e ele ainda tem que se preocupar em comprar, em preparar e tudo mais, é muito mais fácil ele chamar uma teleentrega. Então a gente tentava conscientizar o pessoal de apoio também, né? Essa retaguarda deles aí. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Por isso que em algum momento, quando a gente começou a ter mais condição financeira lá atrás, alimentação de manhã, de tarde e antes e depois do treino, né? Fernando, no clube, a gente procurava deixar o café da manhã, porque muitos não tomavam café da manhã em casa. Uma vez um atleta me disse, de manhã eu saio de casa e eu como um danoninho do meu filho. Não tem como tu encarar um jogo dessa forma, né? Então a gente passou a colocar o café da manhã dentro do clube. Terminava ali o treino da manhã. Muitas vezes, alguns recebiam suplementos, tá? Principalmente aqueles atletas que a gente notava que eles não tinham um bom hábito de sair para almoçar. Eles queriam sair para comer um sanduíche, uma fritura, né? Aqueles que estavam precisando de um suporte maior para desenvolvimento muscular, a gente já trabalhava antes deles saírem para almoçar. Eles saíam para almoçar, muitas vezes não tinha almoço no clube, na rotina, para que eles pudessem ficar com a família. Quando eles retornavam à tarde, tinha lanche. No pré-treino, tinha líquidos desses reidratantes durante, e no final do turno tinha de novo refeição. Quando começava uma concentração, aí eles já iam direto para o jantar. Então, além do lanche, às vezes eles já iam direto para o jantar. Aí eles tinham ceia. Aí então é café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, que era o que a gente fazia no Japão. O pessoal me pergunta o que eu achei do Japão, se foi legal ter conhecido o Japão. Eu conheci muito bem o hotel, porque eu era a primeira... E os supermercados. Porque eu era a primeira pessoa a chegar no café da manhã para poder supervisionar tudo antes dos atletas acordarem. E eu só conseguia parar depois do último atleta sair da ceia, né? Tinha que acompanhar todos os horários para que aquilo ali ficasse dentro da nossa programação. Mas eu dei uma passeadinha lá, foi legal, achei bem legal. E trouxe uma taça, né? Essa parte foi melhor. Mas Eunice, nosso carro-chefe aqui no FutiHub é o curso de gestão executivo de futebol, onde a gente traz para os nossos alunos todas as relações do departamento de futebol, né? E eu queria que tu falasse, pelo viés da nutricionista, como é que são essas relações no dia a dia. Tu comentou muito ali com a comissão técnica, né, com a parte médica. Para quem se reporta normalmente, para quem que tem que passar o planejamento. Então, a gente já conversou diversas vezes aqui, né, informalmente, essas dificuldades ou as facilidades desse dia a dia. Como é que é a engrenagem sobre o prisma da nutrição? Tá, assim, de uma forma bem prática, Diogo. Na época, tá, normalmente no final da semana, eu lembro que era às quintas-feiras, a gente recebia uma planilha de como seria os treinos de jogos na semana seguinte, né? Porque a gente tem que ter um tempo para poder organizar tudo isso. Eu recebia isso do departamento de logística, né? Que na época era o Adriano, que está lá até hoje. Então o Adriano mandava até aqui, programação da semana seguinte. Ali já tinha o dia que ia viajar, o horário de embarque, o horário do treino, para a gente pensar se a gente ia fazer café da manhã, almoço, lanche da tarde, se ia direto para o hotel ou não. E mesmo quando a delegação viajava, tinham atletas que ficavam em Porto Alegre que a gente continuava fornecendo lanches, né? Tinha dias que não tinha treino, mas tinha o pessoal que ia para o departamento médico, fazer fisioterapia. Então a gente praticamente não parava de oferecer refeições. Na época, a questão do enviar o cardápio para os hotéis, ali dentro mesmo do nosso refeitório, porque a gente tinha uma empresa terceirizada que produzia os alimentos, isso era direto com o pessoal do departamento de logística. Quando a gente tinha situações diferentes, o meu papo era muito mais com o pessoal da preparação física, né? A gente tá vendo que o fulano não tá rendendo, o fulano fez avaliação e perdeu massa muscular. Esta avaliação, aquelas medidas de dobras cutâneas, era feito pelo departamento médico, tá? Dr. Crescente fazia na época. Então, eles me passavam um relatório, esse aqui melhorou, esse aqui piorou, aí a gente fazia a orientação individual, né? Então, assim, o meu contato com o departamento médico era mais nesse sentido. Vamos pedir exames, eu vou dar vitaminas, a avaliação física ali não foi legal, então eu vou suplementar. Então, era muito mais, assim, a gente meio que repassando entre a gente, né, o que a nutrição fazia. Claro que eles não tinham por que me reportar o que eles faziam, né, porque eles cuidavam mais dessa parte clínica, mas eu sempre informava o departamento médico, né, das atitudes que eu estava tendo em relação àquilo. Tô comprando suplemento, tô mandando fazer vitamina manipulada, esse atleta me preocupou, né. Tinha uma curiosidade bem interessante, que quando um atleta ia muito mal num jogo, né, por
talvez por questões físicas, tinha cãibra, estava cansado, não conseguia mais. No dia seguinte, eles chegavam direto na minha sala. Né? Era algo do tipo assim, ó, me dá um socorro aqui, porque me ajuda porque a coisa não tá legal. E quando eles estão muito bem, eles passavam reto por mim, não me davam nem bom dia, né? Então isso a gente também entende. Então, assim, em relação aos médicos, era muito mais só para que eles estivessem informados do que eu estava fazendo. Com a preparação física era diferente. Aí a gente já, muitas vezes eles me solicitavam e também, de alguma forma, eu também estava sempre prestando contas do que a gente estava organizando. Com técnico, com auxiliar técnico, às vezes era uma coisa bem mais informal. Eu não me reportava a eles explicando o que eu estava fazendo, mas às vezes tinha alguma curiosidade, alguma dúvida. Lenice, o fulano não tá legal, tu já conseguiu falar com ele? É mais nesse sentido. Tratar aquela informação ali que é aquela coisa de do corredor, às vezes. Pô, como é que a coisa tá andando com aquele jogador ou aquele outro que tá lá no departamento médico, fez uma cirurgia, tem que ganhar massa muscular, tem que recuperar ali a atrofia da perna para voltar a treinar. Então, era mais na questão de informação, tá? Mas, e claro, e aí assim, ó, todo o pessoal da direção que também informalmente tinha lá suas curiosidades, né? Às vezes o pessoal vinha, tá, mas o fulano que não emagrece, tá, tu já falou com ele, pô, tu vê como aquele lá ganhou massa muscular, o que vocês fizeram? Mas aí, assim, nada que eu tivesse que prestar contas, né? Mas até porque, assim, dentro desse período eu posso te dizer que, assim, ó, a maioria dos dirigentes sempre foram de apoiar muito. Alguns questionavam custo, porque sai caro dar comida para todo mundo e comprar suplemento para todo mundo, com certeza isso é bem impactante. Às vezes algum técnico, alguma coisa assim, tipo, mais cético, do tipo, precisa essa frescura toda aqui, sabe? Mas assim, ninguém que tenha me barrado, que tenha dito, pô, nós não vamos mais fazer, para com isso. Não, nesse aspecto, mas tem aqueles que apoiam mais e os que apoiam menos. E a gente vai tentando dar um jeito. A nutrição ganha jogo, Fernando? Sem dúvida. Não tem nenhuma dúvida. É uma estrutura toda, né? Que começa na nutrição, passa pela fisiologia, pela fisioterapia, pelo departamento médico, né? Pelo treinador, coordenação, tudo é uma engrenagem. É uma engrenagem. É uma engrenagem. E eu sempre valorizei isso. E acho que a gente lá atrás, a gente fazia coisas lá atrás que hoje todo mundo faz, né? E que pouca gente fazia, né? Exatamente. Por isso que a gente chegou tão rápido num nível de gestão de futebol adequado como a gente chegou. E foi um crescente que agora tu falou e eu não tinha pensado nisso. Como foi rápido, né? Não, como foi sem rápido. dúvida. Porque a gente passou por aquele período mais difícil ali lá, 2002, 2003. Em 2006 a gente já estava lá na Libertadores, né, disputando e com uma estrutura já toda organizada para tudo, né? E o mais curioso é que se tu pega aquela estrutura que era 10% do que tem hoje, né? Era 10%. A gente comenta aqui as coisas que a gente fazia na categoria de base antes de, né, que uma ideia geral que muito melhor hoje, muito mais aperfeiçoada, mas já tinha essa ideia geral lá naquela época, né? Tinha uma ideia geral que veio evoluindo e aí o crescimento é permanente, né? E aí eu te pergunto, o que tem na área de nutrição hoje modernamente, o que tem de mais moderno, se pode ser identificado, em termos de gestão de setor de alimentação, de setor de nutrição, comparando com o que tinha antes? Olha, Fernando, assim, ó, tem muitas coisas que, como eu me afastei do futebol, eu não tenho ideia como é que eles estão fazendo o monitoramento disso, tá? Mas assim como eu falei que a gente pode acompanhar hidratação, não só peso corporal, medidas corporais, essas são as informações, exames bioquímicos que a gente tem que usar para trabalhar, tá? Na época, eu lembro que eu fiz algumas propostas que a gente acabou não implementando, né? Algo do tipo, ter uma pesagem que já sinaliza lá no computador que o atleta não recupera. Pois é, né? Então, assim, aqui, na época, assim, ó, tá, se o fulaninho chegar lá e se pesar e ele tiver com peso abaixo do que ele saiu daqui ontem, é porque ele não recuperou a hidratação, não recuperou o glicogênio muscular, isso já sinaliza para o departamento de nutrição poder agir. Na época, a gente fazia tudo isso ali no lápis e na caneta, sabe? Ali de pegar o papel e calcular e correr atrás do jogador. Hoje, tudo isso está muito mais automatizado. E eu lembro que também chegou um momento em que se pensou em fazer um refeitório, enfim, um restaurante personalizado, tá? E eu até hoje tenho dúvida se isso funciona.
O cara ia chegar lá, botar a digital dele e receber o prato. Tu imagina se o cara já não quer comer determinados alimentos, tu ter que impor para ele que ele tem hoje que comer frango. O cara não tá com vontade de comer frango, ele tá com vontade de comer filé ou peixe. Aí amanhã ele chega louco para comer um peixinho, tá ali no cardápio, mas ele não pode porque o nutricionista não deixou. Então, eu tenho comigo um receio, e isso dentro de toda a minha forma de trabalhar, não só dentro do futebol, que eu acho que a imposição, ela acaba criando uma, sabe, assim, uma certa repulsa, assim, sabe? Eu não sou obrigada a comer maçã se tiver a pera. E às vezes o nutriente vai ser muito parecido. Então eu gosto muito da ideia de que a gente procure fazer essa oferta baseado em todos esses dados, mas sem essa coisa impositiva. Teve uma situação que um diretor me perguntou, quem sabe se a gente fizer, o Inter estava no auge, eles chegam aqui, entram no refeitório, já sai a bandeja com tudo calculadinho o que o cara comeu, o que o cara tem que comer. Mas aí assim, ó, onde é que eu que também entendo que isso esbarra? Só para vocês terem uma ideia. Quando a gente faz uma estimativa de quanto que alguém vai gastar de calorias, a gente pensa, no metabolismo como um todo, no gasto de energia, no quanto que ele gasta no treino. Vamos supor que a gente chegou lá em 3.000 calorias no cálculo, tá? Só que aquele dia, o cara saiu no meio do treino. Ou o cara dormiu até as 10 porque cancelaram o treino. Muda todo o cálculo. Então, ao invés dele receber 120 gramas de arroz, ele teria que receber 100. O quanto isso é significativo no dia a dia, eu não acredito que seja, sabe? É o detalhe tão insignificante. Por quê? Porque quando tu fizer a avaliação física dele e ele tiver melhorado a massa muscular, ele tiver se mantido no percentual de gordura ou até baixado, esta é a informação de que ele está recebendo a quantidade adequada. Então, assim, eu vou ficar estimando. Aí ele sai no fim de semana para o parquinho com o filho, vai andar de bicicleta. Eu não calculei aquilo no gasto de energia. Sabe, a gente entra numa frescurinha ali que eu não acho ela significativa para ter que impor um cardápio para um jogador, sabe? Eu prefiro deixar eles dentro da orientação, com um pouco mais de liberdade para escolher, e ter ele de uma forma mais agradável, como alguém que já entendeu, que é a coisa assim, meio que conquistar ele. Hoje tu quer comer salada de frutas, ou tu quer comer melancia, ou tu quer comer mamão, e a escolha é tua, né? Desde que ele se alimente bem, e fazer com que isso se torne agradável para ele. Eu acho que a alimentação tem muito a questão emocional, e a gente começar a bater de frente por causa disso, eu acho que isso acaba sendo pouco producente. Daqui a pouco o cara vai sair daqui, porra, que bom que hoje eu não vou comer aqui, porque eu vou chegar em casa e vou pedir o filé com fritas que eu adoro, sabe? Eu nunca tive esse jeito de trabalhar, e eu acho que hoje, com toda a modernidade que existe por aí, eu não trabalharia dessa maneira. Eu gostaria de ter mais recursos, como eu disse, né? Em relação à hidratação, a exames, a medidas e tal. Hoje eu sei que se usa muito no futebol a percepção dele de como ele está chegando para treinar, né? Hoje tu chega lá, tu pergunta, Fernando, como é que tu tá hoje? Hoje eu tô 100%. Hoje essa é a primeira informação que tem. Né? Que é a chamada escala de Borg. Isso é uma coisa muito antiga no esporte. Aí tu chega ali, Diogo, não dormi bem, putz, hoje eu tô ali no 5. Tá, então a gente vai ver de que forma a gente pode atuar sobre, né, a tua percepção, se é porque tu que não dormiu bem, se é porque tu não te alimentou, se é porque tu não te hidratou. Então, assim, ter a informação eu acho fundamental, mas a imposição eu continuo não gostando dela. Bom, estamos encaminhando pro fim, né? Que bela aula, né, Fernando? Eu ia, né? Antes de agradecer a Denise. Eu tenho uma perguntinha final, definitiva. Lá vem ele. Como é que foi? Como é que funcionou aquela história do Walter, que gostava muito de farinha e que ficou 15 dias em casa comendo cheeseburger? E eu me lembro da cara do Walter contigo explicando que ele não devia comer bauru ou cheeseburger porque ele tinha que comer salada, e ele dizia que tinha salada no hambúrguer, no cheeseburger, que era a mesma coisa. Então nós vamos antes dessa história. Quando o Walter treinava no São José, o pessoal do São José me encaminhou o Walter pro meu consultório. Ele não tinha nem entrado no Beira-Rio ainda. Isso eu não sabia. E ele teve lá porque ele já precisava emagrecer, e aí ele fazia consultas particulares comigo, né, indicado pelo pessoal do São José. Aí ele veio, eu orientei,
Ele não fez coisa nenhuma. Ele voltou depois de uns 20 dias. Ele estava mais pesado. Ele não tinha seguido coisa nenhuma. E ele comprava horrores de pacotinho de bolacha recheada e comia em qualquer horário. Era um horror. Quando ele chegou no Inter, ele chegou lá pela categoria de base. E a Cíntia, nutricionista na época, conversou com ele e perguntou para ele: me diz uma coisa, eu não sei se ele chegou pela categoria de base ou a Cíntia estava lá no dia. Não, ele chegou pela categoria de base. Então a Cíntia conversou com ele: olha, tu já conversou com uma nutricionista? Nunca falei com nenhuma nutricionista. E a Cíntia já sabia. Lenice, mas tu já não atendeu ele? Eu digo: pois então, esse é o Walter. E aí a gente passava orientações para ele, e ele nunca seguia. Nunca. E teve aquele período que ele desapareceu, ficou em casa, sumiu e tal. E aí, na época, eu acho que foi assistente social que foi até a casa dele, e o congelador da geladeira do Walter só tinha linguiça, né? E farinha, e aquelas coisas que ele gostava de comer lá do Nordeste. E quando ele chegava no clube, nas poucas situações que ele foi, ele dizia que ele estava comendo tudo muito bem, obrigada. Tipo assim, não se preocupa. E um dia o pessoal foi entrevistar ele sobre isso. E assim, tá, Walter, mas o pessoal já não te orientou. Aquela mulher me falou umas coisas lá, mas eu não, tipo assim, não gostei muito do que ela me passou, entendeu? Então a gente lidou com esse tipo de coisa. E muitas situações que tu olha e que tu vê assim, que às vezes não é, eu acredito que não seja nem na maldade, né? Mas às vezes até na ingenuidade de achar que isso não é importante. Ele é completamente ingênuo. Completamente. E não é relevante. Putz, eu já jogo bola, que diferença vai fazer o que eu como? O Walter hoje tá um palito, tu viu a foto dele? Ele tá um palito. Mas é isso, né? Ele deve ter usado um Ozempic ali para diminuir. Talvez. Quantos jogadores a gente viu que em algum momento tiveram essas dificuldades de se engajar com treino, com disciplina, e daqui a pouco aquilo fica super bem, ou o contrário, eram super disciplinados, daqui a pouco... Esse é o futebol, né? A gente lidar com todas essas nuances aí, e conscientização de jogadores, maturidade. Quantos jogadores eu já conversei depois disso, lá, aposentados, que me disseram assim: se eu tivesse essa consciência na época que eu jogava, eu teria ainda durado mais tempo jogando, né? Mas aí quando eles começam no final de carreira, querer ganhar mais um ano de contrato, né? Ali eles começam: puxa, por que eu não pensei nisso antes? Mas tá bem, vamos lá, faz parte de tudo isso. Lenice, pra gente encerrar aqui, já te agradecendo a tua disponibilidade, eu queria que tu passasse uma mensagem, né, para esses profissionais que querem entrar no futebol, que querem trabalhar nessa área da nutrição, passar um pouquinho aí uma inspiração, né, pra gente encerrar nosso papo por hoje. Eu sou super suspeita, sabe? Porque cada vez que eu recebo alguém fazendo um trabalho de faculdade, alguma coisa assim, que pergunta: tá, mas tu acha que ser nutricionista é legal? Tu acha que eu devo investir nessa carreira? Eu sou suspeita porque eu sou muito apaixonada por essa área. Eu sou aquela pessoa que acha que a nutrição pode ajudar em tudo em relação à saúde, não só no desempenho, né? Na parte clínica, hoje a gente vê que não tem área da medicina que não precisa de nutricionista. O neurologista precisa, o ortopedista precisa, o ginecologista precisa, sabe? E por aí a gente vai, o dermatologista, tudo tem a ver com nutriente ou com a deficiência desse nutriente, né? Eu entendo que quando a gente está desequilibrado nutricionalmente, a gente altera todas essas valências, sejam lá de peso, de colesterol, de uma gestação que pode dar um problema, uma fertilização, tudo tem impacto nutricional. Então eu ainda vejo a nutrição como um caminho de futuro, né? Tanto que eu estou aqui com 58 anos sem parar de estudar, porque eu acredito que cada vez mais a gente tem informação do jeito que a ciência avança, né, e eu estiver de portas abertas recebendo pacientes ou dando uma assessoria num clube, eu tenho que ter a responsabilidade de acompanhar esses estudos e de saber que isso, né, tem muito o que impactar, né? Claro, a gente precisa do outro lado, a gente precisa que as pessoas sigam, que as pessoas, né, queiram, né, o atleta tem que querer aquilo ali, mas para mim, assim, a nutrição tá só engatinhando, sabe? Assim, entra na nutrição e vai. De que forma tu vai? Estudando, né? Começa estudando e começa te aproximando dos espaços que tu pretende trabalhar. Se for na área clínica, buscando informações mais para a parte clínica. Se for no esporte, vai lá ajudar o nutricionista do clube, pede um espaço, faz um estágio, porque quando a gente mostra interesse e competência, a gente abre portas. Eu acho que é por aí. Bom, terminamos. Muito obrigado, Lenice, foi demais, um baita de um papo, tenho certeza que os nossos seguidores aí vão adorar essa conversa, porque é uma coisa que foi tratada informalmente e demonstrou a importância que tem essa área de atuação. Eu
mais do que qualquer outro, sempre incentivei a relação com a nutrição e continuarei incentivando, sempre chamando atenção e espero que tenhamos mais oportunidades aí de conviver profissionalmente nessa área. Eu, aqui no nosso lado de gestão, vamos ver se lá adiante a gente volta a ter uma relação. Tu é Muito suspeito para falar, tá? Eu só tenho a agradecer o convite de vocês. Eu me sinto muito em casa aqui, me sinto muito em casa com vocês. A gente tem uma relação muito boa, a gente trabalhou junto por muito tempo, a gente já passou por situações chatas de ter que lidar no trabalho, por situações super agradáveis. Então, esse bate-papo aqui, eu acho que ele só entra até um pouco também para matar um pouco a saudade de tudo que a gente já fez. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Lenice. Beijão. Valeu, pessoal.